Boa noite, meu nome é Henrique e eu e meu grupo iremos comentar sobre a iluminação de banheiros e halls de entrada. Primeiramente, qual é a taxa de luminância que se deve haver nesses ambientes? Bem, iluminância é o termo utilizado para representar a taxa de luz que incide em uma determinada área, a taxa de luz a, que toca e se espalha pelo ambiente, né, pela superfície do qual a luz incide. E bem, em hall de entrada, a taxa de luminância, segundo a ISO 8995, é de 100 lux, enquanto para banheiros, essa mesma taxa é de 200 lux. No grupo 3, no tema de hall de entrada e banheiro em relação à iluminação, na introdução da ISO 8995, falando sobre a visualização dos ambientes de maneira eficiente sem causar nenhuma fadiga visual. Com relação a quais tipos de iluminação e quando, com base na parte estética, né, nós sabemos que é um ambiente de passagem, que não pode ser utilizada muita luz, é uma iluminação mais decorativa, né, tentar usar mais as paredes, e nessas imagens a gente pode ver o uso de sanca no teto, tanto aberto ou invertida, de qual forma seja, para não ter essa iluminação direta de um ponto central, né, a gente trazer a iluminação de LED nas paredes ou até mesmo arandelas na imagem, como podemos ver, por questões de mais design e tudo mais. A gente tem o ambiente hall de entrada, a gente vem normalmente de uma luz natural para não causar esse tipo de ofuscamento, né? Falando sobre a distribuição de iluminância, a gente tem que ter uma nitidez, mas não podemos ter esse índice tão alto de ofuscamento nessa luz ruim, porque isso traz problemas sérios lá na frente, como a questão de deslocamento da retina e tudo mais. Bom, falando sobre banheiro, hoje nós podemos perceber que banheiro é um lugar de multiuso, por questões tanto para maquiagem para as mulheres, quanto os homens se barbearem. E nós temos um grande defeito, que é a questão da luz embutida direcionada, que tem um fluxo luminoso muito alto, e isso é ruim. Então, nessas imagens que eu estou trazendo, a gente pode ver outras formas das pessoas estarem fazendo isso. A questão de qual iluminação você usar. Então, a questão de você fazer essa cava móvel no espelho, não tem acrílico leitoso, você faz a cava, a luz é rebatida no fundo, né, da cava branco, e isso diminui a intensidade, mas traz uma clareza melhor para o rosto, diminuindo o sombreamento para esses tipos de atividade. Outro tipo é o vidro jateado nas extremidades, colocando essas fitas de LED, né? Que aí a questão da manutenção é muito mais fácil, que a LED é uma das coisas que a gente mais usa. Meu nome é Yasmin Silva e eu vou falar sobre a indicação de cor e tipo de iluminação para banheiro e hall de entrada. O banheiro, por ser a área mais úmida da casa e por ser a área onde é realizada as funções de higiene pessoal, é necessário ter uma atenção maior à iluminação. E para isso é recomendada uma iluminação direta, objetiva e clara, mas também preza-se pelo aconchego, porque é um ambiente de relaxamento. Então, nesses casos, é recomendado também a luz amarelada, indiretamente, para que possa proporcionar esse conforto. Na parte dos espelhos, uma iluminação indicada também é o LED nas laterais, que ajuda a proporcionar a claridade necessária e a manter um ambiente sofisticado. O hall é um verdadeiro desafio, apesar de ser um ambiente só de passagem. O ideal é criar pontos de destaque em peças estratégicas e proporcionar a sensação de conforto e aconchego no ambiente. Fazer com que a iluminação seja mais amarelada, tenha um efeito mais amarelado, e com que ela seja indireta, é o mais indicado para esses ambientes. A iluminação para esse ambiente deve ser agradável e proporcionar beleza e visibilidade.
Oi, meu nome é Julia Neves e hoje eu vou falar um pouco sobre como determinar o índice do local e também o coeficiente de utilização e de manutenção da área. Segundo a INBR 5413, existe um cálculo certo para você fazer, para você determinar o índice do local, onde seria, em nossa imagem ao lado, K é igual a C vezes L sobre C mais L vezes H, onde K é o índice médio, C é o comprimento do local em metros, L é a largura do local em metros e H é a altura da luminária com relação ao plano de iluminação para o piso. Vamos pegar como exemplo um banheiro, onde as medidas são 3 metros por 1,5 e da luminária de 3. Ficaria, que nem mostra a imagem ao lado, K é igual a 3 vezes 1,5 sobre 3 mais 1,5 vezes 3, onde o resultado seria no total de 0,33. E no final existe uma tabela para você, além de comparar ao índice médio, descobrir o limite do local. E nesse caso seria a letra J, que é de menos 0,7. Bem, agora sobre o coeficiente de utilização e manutenção da luminária, o primeiro passo é escolher o tipo de lâmpada e luminária que é melhor para o seu ambiente, junto com a função do índice do local que a gente descobriu anteriormente, e índice de reflexão de teto, parede e piso para determinar o fator de utilização, que vem na tabela da luminária escolhida. Depois disso, existe o fator de manutenção, que vai variar de várias formas. Por exemplo, o tempo que essa luminária já está sendo utilizada, poeira também interfere, que me mostra aqui na tabela. E depois de tudo isso, você vai poder, assim, calcular a quantidade de luminárias para o seu ambiente, que vai ser explicado mais na frente do vídeo. Para se calcular o fluxo luminoso de ambiente, ou os lumes, como é conhecido, primeiro precisa se saber a área desse ambiente. Isso é uma regra geral, portanto aplica-se a halls e banheiros. O diferencial dentre eles é a quantidade de lux que cada ambiente precisa. A norma NR 5413, ela traz uma tabela onde ela mostra os valores mínimos, médios e ideais para cada um desses ambientes. Portanto, sabendo a área e o lux, você consegue saber a quantidade de lux. Para um exemplo mais prático, para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos considerar um hall de entrada de 4,59 metros quadrados. Aplicando-se a fórmula, você consegue chegar a um valor resultante total de 344,25. Também, para poder ficar mais prático, um banheiro de 4,59 aplica-se a mesma fórmula. A gente chega a um valor de 450 lumens, que é o total que esse ambiente vai precisar. A de luminárias, existe duas formas simples de se fazer. Existe uma mais simples, que utiliza-se apenas a área e os lumens da lâmpada que vai ser escolhida, da luminária que vai ser escolhida. E nesse caso, nós vamos utilizar os exemplos anteriores para poder fazer esse cálculo, que foi o nosso hall de entrada e o nosso banheiro. Vou usar a área dele. Para esse exemplo simples, vamos utilizar a luminária plafond, que ela tem 110 lumens. Aí aqui do lado vai estar o cálculo para acompanhar. E existe a forma mais complexa, que é a forma que você utiliza-se do coeficiente de manutenção e do índice do local. E coloca ela na forma bem mais complexa, em que você vai multiplicar ela junto com os lumens da luminária que você escolheu. Ambas dependem muito da luminária que você vai escolher para esse ambiente. Independentemente das duas, existe uma forma, um espaçamento mínimo de 1 metro a 1,5 metro em relação ao ambiente a altura do ambiente, para você poder saber como posicionar elas bem no projeto, mas esse é o próximo tópico. Por fim, como vou colocar todas essas lâmpadas no meu projeto? No caso de banheiros e de halls de entrada, isso varia muito. A regra mesmo, a norma ela mesma já traz a quantidade de lux por um ambiente geral ou específico, porque dentro de um hall você pode ter um aparador, você pode ter uma mesa, você pode ter uma área de leitura. Dentro de um banheiro você tem um espelho, que você quer um destaque maior para aquele espelho. É uma pessoa que faz maquiagem, uma pessoa que vai se barbear. Então tudo isso influencia aonde você vai colocar. Apesar de não ter
né, uma regra exatamente específica para esse tipo de coisa, tem o uso padrão delas. Muitos projetos, muitos projetistas, muitos arquitetos, enfim, eles utilizam assim, a lâmpada central no banheiro para poder iluminar, porque ela ilumina por inteiro. Ela vai dar toda uma área para você sem deixar tanta sombra. Em caso dos espelhos, muitos utilizam as luzes penduradas acima do espelho. Porém, isso só faz sombras nos seus olhos. O seu rosto ele começa a fazer sombras em você mesmo. Então fica difícil esse tipo de coisa. O ideal seria utilizar alguma iluminação que vem de trás para frente, ou seja, de trás do espelho para sua frente. No caso de usar arandelas nas laterais ou aquela iluminação embutida que fica parecendo moldura no espelho. No caso de halls de entrada, o ideal é usar luzes laterais nas paredes, que dá aquela questão de aconchego, até porque também dá um lugar mais neutro para você poder passar. Se tiver uma mesa, um lugar que você quer um destaque maior, você coloca alguma coisa pendurada, ou você projeta luminárias desse tipo de spot em cima para dar um destaque maior. Muitos projetos eles utilizam esse tipo de spot, esse tipo de iluminação focalizada para poder criar efeitos nas paredes, o que dá uma sensação muito mais bonita também, até porque é um hall de entrada, então a primeira imagem que a pessoa tem da casa praticamente é aquela ali. Então foi isso, obrigado pela sua atenção e até!